Olá! Nesta edição do Judiciário em Evidência, vamos falar sobre o novo modelo de administração do Fórum Clóvis Bevilacqua. Uma das novidades é o Programa de Gestão Pública de Excelência. Veja também, Presidência do Tribunal de Justiça promove o segundo encontro com juízes do interior. A reunião foi em Limoeiro do Norte, a 194 quilômetros de Fortaleza. A comarca de Limoeiro do Norte, distante 194 quilômetros da capital, recebeu o segundo encontro do presidente do Tribunal de Justiça com juízes do interior do Ceará. Na reunião realizada no dia 4 deste mês, o presidente do Tribunal, desembargador Luiz Gerardo de Pontes Brígido, anunciou as ações que estão sendo adotadas para reforçar a segurança nas comarcas. Entre as medidas está a entrega dos detectores portáteis de metais aos juízes. O desembargador também informou que serão instalados portais detectores e sistemas de câmeras de filmagem nos fóruns. Bom, eles vão trabalhar com mais tranquilidade, né? Não só eles, como também os servidores. E nós temos que, pelo menos, dar-lhes, emprestar-lhes a noção de que estão sentindo o apoio, de que estão com o apoio do tribunal e tendo efetivamente segurança para trabalhar. De acordo com o chefe da assistência militar do Tribunal de Justiça, Tenente-Coronel José Erlinho Dutra, neste mês de novembro, os portais começam a ser implantados nos fóruns de Fortaleza e da região metropolitana. Já o sistema de câmeras deve estar pronto até o final do ano que vem. Essas câmeras terão a capacidade de identificar a aproximação de pessoas e na hora que alguém se aproximar fora do horário comercial de um prédio judiciário, irá acionar um alarme em Fortaleza. Então nós iremos de Fortaleza, através de centrais telefônicas e contato, acionar a segurança local. Segundo o presidente da Associação Cearense de Magistrados, juiz Ricardo Barreto, as ações de segurança representam mais apoio ao trabalho dos juízes. Com o aumento da complexidade da criminalidade, que hoje se estruturou em quadrilhas e se estruturou de uma forma muito mais ousada, a necessidade de se pensar o judiciário enquanto segurança de seus membros, enquanto segurança do próprio jurisdicionado quando está na comarca, ela teve que avançar. Uma reunião feita através de polos, através de zonas, torna a coisa mais fácil para os juízes, aproxima os juízes do presidente e a grande diferença é aquela de você sentir em loco, né, vamos dizer assim, o que está sendo feito, o que está sendo realizado. O objetivo dos encontros é ouvir os magistrados sobre as principais dificuldades enfrentadas e apresentar os projetos que estão sendo desenvolvidos pelo tribunal. A meta é realizar reuniões em todas as zonas judiciárias do estado até o final do ano. Diariamente, cerca de 5.000 pessoas passam pelo Fórum Clóvis Bevilacqua, localizado no bairro Água Fria, em Fortaleza. O fórum possui 75 mil metros quadrados de área construída. Com extensão horizontal de 330 metros, é considerado o maior edifício público da América Latina. O fórum possui varas de 15 especialidades, como família, infância e juventude, civil, criminal, execuções fiscais, trânsito e tráfico de drogas. Todas as varas funcionam com o processo virtual. O fórum foi inaugurado no dia 31 de dezembro de 1960. A primeira sede funcionou na Praça da Sé, centro de Fortaleza. Em 12 de dezembro de 1997, passou a atender no bairro Água Fria. O nome é uma homenagem ao jurista cearense Clóvis Bevilacqua, que ficou conhecido pela elaboração do anteprojeto do primeiro Código Civil brasileiro, publicado em 1916. O diretor do Fórum Clóvis Bevilacqua, juiz Francisco Luciano Lima Rodrigues, está no cargo desde o dia 29 de janeiro deste ano. O magistrado vem adotando medidas de gestão para otimizar o trabalho dos juízes e servidores. Gerenciamento de metas, controle de produtividade e planejamento são algumas das estratégias utilizadas pela diretoria do Fórum de Fortaleza. Outro destaque é a capacitação em gestão judicial. Fazem parte da equipe de juízes auxiliares da diretoria do Fórum Andréa Mendes Bezerra Delfino, coordenadora das varas da Fazenda Pública, de recuperação de empresas e falências, de registros públicos e de execução fiscal e de crimes contra a ordem tributária.
José Maria dos Santos Sales, coordenador das varas cíveis, de família e de sucessões. Rosilene Ferreira Tabosa Facundo, coordenadora das varas criminais, de delitos do tráfico, de execução penal, de penas alternativas, do juízo militar, do júri e de trânsito. Alda Maria Holanda Leite, coordenadora das varas da infância e da juventude. E Josiana Cavalcante Serpa, coordenadora dos juizados especiais cíveis e criminais. Jorisa Magalhães Pinheiro, coordenadora do Grupo de Auxílio para a Redução do Congestionamento de Processos Judiciais. Natália Almino Gondim, coordenadora do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. Ana Cristina de Pontes Lima Esmeraldo, coordenadora do Setor de Distribuição. Eduardo de Castro Neto, superintendente da Coordenadoria de Mandados. E Maria de Fátima de Melo Loureiro, ouvidora. O secretário executivo da diretoria do Fórum é o Wilton Bessa. A seguir, diretor do Fórum Clóvis Bevilacqua fala sobre o novo modelo de gestão administrativa. Até já! Os telefones do Centro de Treinamento Integrado do Fórum Clóvis Bevilacqua são 3492 8066 e 3492 8060. O Fórum Clóvis Bevilacqua adotou um novo modelo de gestão administrativa. Para falar sobre esse assunto, eu recebo o diretor do Fórum de Fortaleza, juiz Luciano Lima Rodrigues. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Karine. Juiz, em julho deste ano, o Fórum aderiu ao GESPública, Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização. Como é o funcionamento dessa ferramenta? Bem, essa ferramenta não é uma ferramenta nova, é uma ferramenta do governo federal, aplicada em outros sistemas. E na visão de que o Fórum e a administração atual entende que o Poder Judiciário tem que entrar numa nova ordem de administração, uma administração mais qualificada, mais profissional, aderimos ao GESPública, que é uma forma de quê? De que a gente possa avaliar os serviços, né? Dar acesso a tanto a avaliação interna do servidor, e como a avaliação de quem utiliza, do cliente, no caso, como é que funciona o Poder Judiciário, para que isso possa servir de base para novas estratégias de administração. E quais ações já estão em prática no Fórum de Fortaleza? Bem, desde o início da administração, nós fizemos algumas alterações na estrutura administrativa do Fórum. Então, houve uma redistribuição desses servidores. Isso é um ponto fundamental. Numa outra questão, a gente trabalhou em relação a tornar o processo mais célere. Isso no aspecto que cabe à administração, sem interferir, logicamente, no trabalho do juiz. O juiz continua podendo fazer como deve ser, podendo fazer seu trabalho, decidir da forma que for conveniente, mas era necessário que a administração também trabalhasse no sentido de oferecer ferramentas de trabalho melhor. Entre elas, um melhor controle da taxa de congestionamento. E quais os benefícios de se capacitar juízes e servidores? Olha, o Poder Judiciário, ele entra, Karine, num momento diferente da sua existência no Brasil, que é um momento mais profissional, né? Um momento em que é preciso técnicas mais especializadas, né? Mais profissionais de atendimento. Entre elas está o quê? Gerir o processo. O julgador hoje não é um mero prolator de sentença, ele é um administrador. Logicamente que o magistrado não é formado para isso. Então, a administração tem que fornecer a ele mecanismos. Então, nós fornecemos mecanismos para os juízes, para que eles possam trabalhar de melhor forma, né? Possam julgar de melhor forma. Oferecemos técnicas e mecanismos instrumentais para que ele possa gerir melhor a vara, trabalhando com os diretores, formando uma nova cultura de gestor. Então, os magistrados também precisam se preocupar com metas e indicadores relativos à produtividade e à taxa de congestionamento, por exemplo? Pronto. Esse, Karine, é um ponto interessante da magistratura atual. De 2004 para cá, com a emenda constitucional 45, se instituiu o CNJ e, a partir do CNJ, ele passou a gerir a administração do Poder Judiciário. E, como toda gestão, ele vai impor metas, porque precisamos chegar em dada situação. Então, é uma coisa nova, essa coisa da administração das metas, e como tudo que é novo, ele causa algum mal-estar, às vezes, alguma dificuldade de se chegar a contento, mas elas são importantes e, agora, são muitas. É bem verdade que são muitas, a gente
de uma hora para outra, nós nos vimos cercados de várias metas, mas elas são fundamentais. Não obrigatoriamente para serem atendidas de imediato, mas como para se ter um parâmetro. É necessário, por exemplo, se julgar os processos dos últimos 5 anos. Isso é uma meta. É preciso julgar os processos relativos a ações de probidade que têm mais de 4 anos. Isso é uma meta. Então, isso é uma realidade nova. Agora, como uma coisa nova, há uma mudança de mentalidade, uma mudança de cultura. O juiz saiu daquele papel de um mero julgador, como eu falei anteriormente. Hoje o juiz é um administrador, porque tudo isso leva a quê? A uma prestação jurisdicional eficiente. Juiz, a gestão não fica restrita aos setores administrativos. Nas varas e juizados, o que é possível fazer dentro desse novo modelo de gestão? Bem, gerir o Fórum Bevilacqua, para mim, tem sido uma experiência muito interessante. E também por quê? Porque a gente vai conhecendo uma estrutura por dentro. E a gente vai observando que o juiz precisa de apoio e que a atividade dele, como eu falei, mais uma vez, não é só julgar. Então, nós estamos trabalhando nesse sentido, no sentido de fornecer instrumentos de trabalho. E aí nós temos reuniões que são periódicas. A estrutura do Fórum Bevilacqua, quanto à sua direção, é composta de juízes de determinadas áreas. Então, há reuniões mensais para que eles tragam os problemas de cada unidade para que a gente possa resolvê-los. A gente faz um breve intervalo e daqui a pouco continua conversando com o diretor do Fórum Clóvis Bevilacqua sobre o novo modelo administrativo. Para falar com o setor de distribuição do Fórum de Fortaleza, ligue para 3492-8130 ou 3492-8132. Estamos de volta. O assunto de hoje é o novo modelo administrativo do Fórum de Fortaleza. O nosso convidado é o diretor do Fórum, juiz Luciano Lima Rodrigues. Juiz, já tem resultado dessa nova forma de administrar? Sim, temos resultados bem interessantes na parte da distribuição. A distribuição de processos na Justiça é um dos pontos mais que merece mais cuidado, porque é onde chegam e onde são distribuídos e que devem ser feitos de uma forma que prime por uma igualdade e prime por uma impessoalidade, e a parte não pode saber para quem vai o seu processo. Então, nós, a propósito disso, nós implantamos no Bevilacqua uma nova mentalidade em relação à distribuição. O primeiro ponto é que nós temos uma equipe que está preparando a distribuição para submeter ao ISO 9000. Então, a ideia dessa gestão é, ao final, nós termos a distribuição submetida a um ISO 9000. Isso vai nos garantir o quê? Uma excelência do serviço. Só que isso também passa, Karine, como nós já vimos em outras ocasiões, já falei com você, passa por uma mudança de mentalidade. Então, e também por uma mudança de normatização. Entre essas mudanças, agora no dia 4 de outubro, entrou em vigor uma nova resolução, novo provimento da diretoria do Fórum a respeito da distribuição. Os principais pontos disso aí seriam, já que o processo é eletrônico, o peticionamento é eletrônico, vai ser necessário o quê? Que a pessoa, isso na área civil, não no crime por enquanto, ela tenha um CPF. E aí ela junta o CPF e o cadastramento é feito a partir do CPF. E aí eu resolvo vários problemas. Homônimos, as prevenções, ou seja, processos deverão ir obrigatoriamente para determinada vara, porque lá já existe um outro que está a ele relacionado. E o que é mais importante e que é um aspecto que me ressenti muito ao chegar no Fórum Bevilacqua, é a falta de dados, uma base de dados confiável. E se eu partir de um CPF, eu terei ao longo do tempo uma base de dados confiável. Isso aí vai influenciar na expedição de certidões, para que não tenha riscos de homônimos, já que a busca eu vou fazer a partir do CPF. E também vai nos ajudar em relação a dados para se poder pensar o futuro, porque aí eu tenho quantas ações entram, são, por exemplo, quantas ações no processo eletrônico são peticionadas, mas elas estão com defeito, não podem ser distribuídas. Todos esses dados eu vou ter de uma forma mais concreta e aí eu posso pensar o futuro. Além do setor de distribuição, existem outros projetos para a gestão mais eficiente? Esse ponto talvez seja o aspecto mais importante
no Fórum Bevilacqua hoje é esse redesenho da distribuição. Esse é um ponto fundamental. Outro ponto fundamental é formar os diretores de secretaria para que eles possam ser gestores da vara. Porque os diretores de secretaria, eles foram criados em 94 e a finalidade deles era o quê? Era substituir os cartórios. Os processos tramitavam em cartórios. E nós, juízes, nos dirigimos aos cartórios. Em 94, nós tivemos uma mudança radical, que foi sairmos dos cartórios e irmos para a Secretaria de Vara. E nesse ponto o Ceará, como em outros aspectos, ele foi pioneiro. Só que essa estrutura, ela com o tempo, quase 20 anos, ela precisa ser reciclada. Por quê? Porque veio o CNJ, veio o novo papel do judiciário, veio novas exigências em relação à administração. Então, esse diretor de secretaria de 94, ele não é o mesmo gestor de secretaria que nós precisamos hoje. Então, precisamos adequar o diretor hoje a uma realidade em que ele tem que gerir metas. Então, nós temos um plano lá de capacitação dos diretores. Nós temos uma equipe formada por um gestor, que é o Dr. Hilton Bessa, ele é auditor da Fazenda, experiente em gestão pública. Temos uma psicóloga organizacional, temos um estatístico e temos outros profissionais que juntos fazem trabalhos com esses diretores para mudar uma concepção. E aí você imagina que é fácil mudar uma estrutura física, mas é muito difícil mudar uma estrutura de pessoal, de mentalidade. Então, esse é um grande desafio da atual gestão, é mudar o pensamento, mudar a cultura do servidor, que é uma peça fundamental no trabalho do magistrado, que é o diretor de secretaria. E, juiz, o Fórum também vem promovendo ações de simplificação de processos de trabalho? Sim, vem. Nós estamos trabalhando em relação a diminuir o retrabalho. Um aspecto que eu poderia dizer como exemplo seria, nós temos uma intimação que nós queremos implantar ainda esse ano, que é uma intimação eletrônica. E você pode imaginar que, para fazer uma intimação, são precisos 20 estágios. Quando nós colocamos no fluxo, para que da ordem do juiz até chegar ao fim, que seria ir até a parte e voltar, seriam 20 ações. Com o processo eletrônico, isso seria reduzido a 3 ações, que, a princípio, ele geraria um pouco mais de dinheiro, de despesa, mas essa despesa ela teria seu impacto bem reduzido se eu contar quantas horas de trabalho eu vou diminuir nesse fluxo de tramitação de uma intimação eletrônica. Na hora que o servidor ele não gasta mais tanto tempo fazendo aquele trabalho, que pode ser eletrônico, ele faz outras tarefas. E aí eu tenho uma racionalização do trabalho. E os magistrados estão mais conscientes de que também são gestores? Se você imaginar que nós, magistrados, não somos formados para ser gestores, pelo menos tradicionalmente nós não somos formados para isso. Num dado momento da história, houve uma mudança e que surgiu o Conselho Nacional de Justiça, uma nova perspectiva de judiciário, que exigia o quê? Que o juiz também fosse um gestor. Então, essa é uma mudança. E como mudança, existem os que têm algum talento para gestão, que têm mais facilidade, tem outros que são mais resistentes. Então, eu diria que nós já avançamos muito, né? Mas ainda é necessário muito trabalho para que o juiz assuma esse seu papel de gestor. E nesse aspecto aí, eu tenho pessoalmente um entendimento de que quando se fala que o juiz é um gestor, eu entendo que ele não é um gestor no macro, ele é um gestor no micro da sua unidade. Me parece, e hoje, depois da experiência no Clóvis Bevilacqua, eu compreendo que é preciso que exista a formação de uma estrutura no Poder Judiciário que possa pensar o judiciário, que são pessoas que são formadas para aquilo dele, são gestores, não obrigatoriamente magistrados, mas são gestores. Então, nós vamos chegar num ponto, creio eu, que nós teremos gestores, servidores cuja tarefa é pensar o Poder Judiciário, logicamente, sem excluir o juiz, dentro dos parâmetros que o juiz possa informar. Certo? Mas é preciso profissionalizar e sair só com quem é profissional, com quem é administrador. E dentro da nossa perspectiva, não está a administração. Por mais que a gente possa fazer, queira fazer,
Por isso que eu tento reduzir esse papel do magistrado como gestor a uma administração micro, na sua unidade. Juiz, o que é o Banco de Informações Gerenciais? Olha, são práticas que muitas vezes são feitas até de uma forma empírica, mas que dão resultados, e que nós resolvemos fazer um banco, e nesse banco vêm as práticas, nós tratamos essa prática com o profissionalismo, com base na nossa equipe, e aí essa prática, depois de analisada se isso pode ser ou não um aspecto de efetivação do Poder Judiciário, da Justiça, a gente redistribui e repassa essas práticas para outras unidades. Para participar de grupos de trabalho, os servidores precisam passar por seleção? Pronto. Esse também, isso aí, a gestão dos Barra do Brígido, ela tem um aspecto fundamental, que é a mudança de parâmetros. Durante muito tempo, a escolha dos grupos de trabalho eram feitas de uma forma, digamos, que por escolha do gestor. E eu implantei uma nova modalidade no Fórum Bevilacqua. Nós temos grupos de trabalho, esses grupos de trabalho são remunerados, e ao invés da administração, do diretor do fórum escolher as pessoas, nós publicamos um edital interno, dizemos quais são as tarefas, quanto é a remuneração, os servidores se inscrevem, eles passam por um treinamento, depois eles passam por uma prova e são selecionados. E aí, esse aspecto, ele deu um resultado muito interessante, que as pessoas que muitas vezes não tinham chance de participar de grupo, ou porque não eram conhecidas, ou porque não conheciam, de repente elas conseguiram, né, mostrar o seu potencial. Isso, Karine, dá uma transparência muito grande e um conforto para o administrador. Né? Eu não escolhi ninguém. Né? As pessoas estão lá porque acreditaram no projeto, submeteram uma prova, foram avaliadas, né, e estão lá participando. Então, acho que isso aí é uma outra quebra de parâmetro e de paradigma da administração atual dos Barra Gerardo Brígido. Juiz, o que é e qual o resultado do projeto Saneamento dos Dados dos Sistemas Processuais? Quando eu lhe falei sobre a distribuição, eu lhe falei de confiabilidade de dados. Então, o que é que nós constatamos ao longo de tentativas de resolver problemas que eram históricos no fórum? Nós não tínhamos uma base de dados confiável. Essa base de dados, ela se dava tanto na parte administrativa como na parte judicial, porque nós não sabemos, na realidade, quantos processos nós tínhamos, quantos servidores nós tínhamos. Então, era preciso ter uma base de dados confiável. E aí a gente tentava uma coisa, tentava outra, e esbarrava sempre no mesmo ponto. Eu não tenho dados confiáveis. E aí nós iniciamos esse projeto. O que é que ele consiste? Ele consiste em trabalhar o acervo da vara para tirar o que já foi julgado e continua no acervo. E aí, o que já foi julgado e continua no acervo, ele traz dois grandes problemas. Um ligado à gestão, que é o impacto disso aí na taxa de congestionamento. Porque não é só a questão do julgamento do processo. A Constituição diz, ela garante um princípio da efetividade das decisões judiciais. Esse princípio, ele não se restringe tão somente a um julgamento do processo. Eu posso ter um processo julgado, mas se a secretaria, e aí entra o diretor da secretaria, entra uma nova reestruturação da vara, ele tem que dar andamento ao processo. Ou seja, ou remetendo para o Poder Judiciário, para um outro órgão do Poder Judiciário, no caso do Tribunal de Justiça, ou dizendo que o processo não teve recurso, certificando que ele transitou em julgado para ser executado. Então, essa tarefa de limpeza do acervo, nesse aspecto aí do saneamento. É limpar esse acervo, por quê? Porque muitas vezes nós nos deparamos com uma frase muito comum entre os magistrados, que é: mas eu trabalho tanto, e quando chega no fim do ano, que o CNJ publica as taxas de congestionamento, nós estamos num patamar não confortável. E isso vem de quê? Vem desse fato aí, porque não é só julgar, é um conjunto de coisas. E aí entra também esse trabalho da secretaria, daí a importância de treinar os diretores para esse novo papel. Então, esse projeto de saneamento, ele vai ao longo, como as coisas não são tão imediatas, ao longo do tempo, ele vai
propiciar que nós tenhamos uma base de dados confiável e, o que é mais importante, uma prestação jurisdicional realmente célere, porque só julgar o processo não é suficiente. Juiz, a administração do Fórum está preocupada com a responsabilidade socioambiental? Que ações vêm sendo desenvolvidas? Também, a partir do GES Pública, nós tivemos uma possibilidade de fazer uma autoavaliação para depois nos submetermos à avaliação do GES Pública, pelo GES Pública. E aí nós observamos que era preciso tomar algumas medidas que se pudessem nos conduzir a uma maior presença na questão socioambiental. E aí nós iniciamos agora, há uns dias atrás, um posto de coleta do EMOSSE. O EMOSSE não tem posto de coleta nessa região da cidade, então provisoriamente ela está instalada no fórum para fazer exames e também coleta de sangue. E também trabalhamos com materiais que possam ser descartados para entidades públicas, entidades que sejam beneficentes. Juiz, quais os benefícios da modernização da administração judiciária? Olha, o benefício maior é o cidadão. O cidadão, na realidade, eu não gosto muito de usar essa expressão cliente, que as formas de administração utilizam, mas assim, me parece que o mais importante é o cidadão. Porque é para ele que a gente vive, é para ele que a gente trabalha, e é ele que tem que ser assistido. Então, todas as formas de gestão e todas as metas, tudo que se faz é em prol do cidadão, é em prol daquele que, na realidade, contribui, como cada um de nós, e quer ver um serviço eficiente. Obrigada pela presença. Muito obrigado. O Judiciário em Evidência fica por aqui. O nosso site é tjce.jus.br. O Twitter é @TJCE Notícias e o Facebook é TJCE Oficial. Até o próximo programa.